Boa noite. Está começando mais um Roda de Entrevista. E hoje vamos conversar sobre cidade, a cidade que queremos, a sustentabilidade de nossas cidades, de Goiânia e de sua cidade no interior que está nos assistindo. E nesse sentido, o nosso convidado especial de hoje é o arquiteto e urbanista Paulo Renato Alves. Ele que é formado pela Universidade Católica de Goiás, hoje PUC Goiás, tem um escritório aqui em Goiânia e tem mais de 3 milhões de metros quadrados de área construída, não só em Goiás, em diversos estados. Boa noite, um prazer tê-lo com a gente aqui. Boa noite, eu que agradeço e espero poder colaborar com vocês e com toda a população para a gente buscar a cidade ideal, né? E como convidados jornalistas para ajudar a gente aqui a conversar com o Paulo, nós temos o Carlos Pereira, que é do jornal lá do Crimeia, um jornal de bairro importante, né? Que o bairro, você tem um contato direto do bairro para a gente detectar os problemas da cidade. Boa noite, Pereira. Boa noite, Enzo. Boa noite. Obrigado a todos. Vamos lá. Jornal do Crimeia e o jornal Cerrado em Rede. E a Maria Antonieta Toledo, colega nossa aqui do site Goiás Agora, né? O site oficial do Governo do Estado, e trabalha com assessoria também, conhece bem os problemas da cidade. Boa noite, Maria. Boa noite, obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder estar aqui para debater esse tema com vocês. Paulo, primeira pergunta, uma pergunta abrangente para a gente fazendo recortes. Qual que é o modelo ideal de cidade para você hoje? Goiânia está longe desse modelo? Olha, Enzo, a gente quando fala em cidade ideal é complicado, porque na verdade existem vários fatores que norteiam a cidade, né? O principal delas é saber o que a nossa topografia permite, né? A cidade ela pode ser adensável ou ela pode ser expansiva, né? Nesse sentido, a gente tem cidades como Orlando, né? Que é um caso clássico, né, no urbanismo, que é aquela cidade espraiada. Ela é toda espalhada, tem... E baixa. E baixa, né, numa área plana. O modelo que foi adotado em Goiânia, né, é o modelo de adensamento. Isso é um modelo interessante até certo ponto, porque quando você adensa uma cidade, você evita uma série de transtornos, como transporte público, né, levar pessoas a distâncias muito longas. A parte da segurança pública também é facilitada, né? Porque você tem uma área de atuação menor da polícia. Então, uma série de itens do poder público pode funcionar melhor se a cidade for adensada. Mas esse adensamento tem que ser coerente, né? Não dá simplesmente para o mercado imobiliário ditar as regras. É como muita gente acaba acusando o mercado imobiliário. Não está ditando as regras? Não, o mercado imobiliário ele não se prende à oportunidade, ele não perde oportunidades. Né? Não tem como o mercado imobiliário ditar as regras, uma vez que existe um plano diretor. Aí quando você me fala, mas existe um empreendimento X que fez uma coisa que não podia. Sim, como existe um advogado que faz algo que não pode, como existe um médico que faz algo que não pode. Então, cito alguns empreendimentos que a gente teve nessas eleições uma coisa modificada, que não teve financiamento de empresas, né? Mas eu costumo até brincar, Enzo, que quem nunca fez Caixa 2 que atire a primeira cédula. Ou seja, esse financiamento acontece de alguma forma, né? E a gente vê muitos vereadores eleitos e inclusive campanha de prefeitos. Esses prédios que foram construídos, esse vertical, por exemplo, em Goiânia inteira, em troca de uma área de lazer, um lago e um parque. Inclusive, lá na sua região, no Crimeia? Na minha região, no Crimeia Leste, ali, em área ambiental. A gente brigou, foi o Ministério Público, conseguiu barrar um ali ao lado do João Leite com o Meia Ponte, ali, você sabe, ali, entrando no Goiânia 2. Naquela região ali, um foi barrado, mas outros foram construídos. Ou seja, em troca de uma área de lazer, você libera construções em áreas ambientais. Isso não é aí a questão da especulação imobiliária invadindo e até, não vou dizer, vamos dizer assim, corrupção nesse processo? Sem dúvida alguma. Agora, isso não é regra. Mas em Goiânia isso tornou regra. Tem no Cascavel também, não tem? Lá no Corre Cascavel? Não tenho certeza. É porque a obra que segue os trâmites do plano diretor não vira matéria. Então não é regra, porque se você for fazer um levantamento dos imóveis em Goiânia, eu posso te garantir que pelo menos 80% cumpre o plano diretor. Porque eu estou te dizendo porque eu atuo nessa área, então eu tenho um levantamento completo disso. E esses 10% dão matéria em jornal. E aí passa-se essa impressão de que o mercado imobiliário ele pulveriza a cidade, né? Então, se o plano diretor for seguido à risca, a nossa cidade tem tudo para ser uma cidade sustentável, né? O que a gente tem reclamado muito, justamente está nesses 10%.
Mas não é só do mercado imobiliário, é os 10% da população que faz tudo errado, do poder público que às vezes faz vista grossa. Então a gente sabe que tem a maçã podre em todos os cestos, né? Mas o adensamento, ele traz uma série de benefícios também. O que a gente tem questionado... Quais benefícios, então? Assim, vamos ver, assim, dentro desse 90% que você está falando, então, como é que é feito esse trabalho para a gente tentar entender? Já que você fala que na imprensa só sai os 10%, né? Exato, né? Raramente eu vejo a imprensa noticiar que um edifício ele foi feito junto com um prédio de escritórios para evitar que muitos carros vão para a rua. Então, ali a mobilidade urbana já está resolvida, porque você trabalha no mesmo local que você mora, né? Seu filho estuda na escola de bairro, então ali você consegue levar ele a pé. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, né? Agora, pegar bairros super adensados, como, por exemplo, se a gente for falar ali do setor Bueno, né? O setor Bueno, ele é um bairro super adensado. Onde foi feito o Nexus. Acho que inclusive, eu ia perguntar algo nesse sentido, Paulo. Nós estamos vendo aí uma polêmica em relação a esse empreendimento, né? Que realmente congrega uma série de serviços num mesmo, em várias torres, mas todos ali na mesma localidade. E o questionamento é se a cidade comporta o volume de movimentação que isso vai gerar num ponto que já é bastante movimentado hoje em dia, né? Então, como você analisa? O que a Maria falou, inclusive a questão da mobilidade, são vias estreitas, como? Já saturadas, né? Exatamente. Aí eu volto a fazer uma defesa da norma que direciona o mercado imobiliário, né? Os parâmetros de obra são interessantes. Inclusive no quesito mobilidade urbana. O plano diretor de Goiânia, ele permite que sejam adensáveis as áreas próximas a grandes corredores viários. Então, a prefeitura, o plano diretor, ele distribuiu as áreas de acordo com as vias. Agora, casos como este que a gente colocou, o próprio plano diretor exige que seja feito um estudo de impacto de trânsito e impacto de vizinhança. Aí é onde a gente bate forte, né? Porque, ok, um edifício em si, ele pode ser perfeito para seus interesses próprios, né? Mas e a cidade? Né? E o vizinho? Chegar nesse edifício, inclusive, né? Porque a gente vê que a pesquisa que é feita para definir, então vamos fazer uma análise de vizinhança aqui, um estudo de vizinhança, para verificar se eles aceitariam esse prédio aqui. Que isso sim, eu acho que é um respeito com a cidade. Eu tenho um exemplo aqui, eu não vou dizer o nome, mas você, como é da área, provavelmente você vai saber qual que é. Lá no setor Bueno, na T7, próximo da Mutirão. Um edifício que reúne moradia e escritórios e lojas. É perto da minha casa, tem uns 2 anos. A taxa de ocupação dele é baixíssima. Segundo uma pessoa me falou, os proprietários gastam R$100 mil por mês de manutenção, porque fizeram lojas embaixo, numa avenida como a T7 que não estaciona e não deve estacionar. Quer dizer, não é falta de pensar aí eu entro outra questão. O mercado imobiliário, o sistema econômico é capitalista, nada contra ganhar dinheiro, ponto. Mas ele não é voraz e às vezes se dá mal com uma situação dessa? Como toda área, se você for voraz sem planejamento, você vai se dar mal, né? Então, você citou um exemplo que talvez não tenha tido um planejamento correto. Então, aquela região tinha demanda para tantas unidades, né? Será que as pessoas estão dispostas a enfrentar um trânsito louco para chegar nesse trabalho, né? Então, o planejamento é que dita as regras, né? Então, quando eu falo que o plano diretor, se ele bem seguido e se ele for feito com planejamento, isso é bom para a cidade, correto, é justamente nesse sentido. Você otimiza o serviço público, né? Imagina, a gente estava comentando agora há pouco sobre condomínios horizontais, né? Poxa, você, de repente, em prol da segurança, você você tem que andar 20 quilômetros para chegar na sua casa. O ideal não seria você morar num local onde você pegasse a bicicleta, em 5 minutos você estivesse no seu trabalho, na volta você busca seu filho na escola, não é? Agora, a segurança pública está sendo eficaz para permitir que isso aconteça? Porque às vezes você mora no prédio, atravessa a rua para pegar seu filho na escola e é assaltado. Olha, Paulo, mas eu acho que o problema não é a segurança pública, eu continuo a insistir. Por exemplo, lá no Crimeia Leste, onde eu moro também e faço jornal, há cerca de 8 anos atrás começou a se verticalizar a região.
né? Inclusive, fiz uma entrevista com o Antenor Pinheiro, que é uma pessoa que vocês devem conhecer, que trabalha muito nessa questão de trânsito, especialista em trânsito. Vamos só localizar o Antenor Pinheiro, né? Jornalista de formação, mas foi superintendente municipal de trânsito, né? Na gestão que é renomado Wilson, em nível nacional, trabalhou também no governo do estado e então entende dessa questão. Vamos lá. Ele falou que essa verticalização que estava acontecendo lá na região norte, no Crimeia-Leste, era uma loucura, que ia virar uma loucura, que em cerca de 8 anos não ia ter, nos horários de pico, aquilo lá não ia funcionar. E está acontecendo isso. Hoje, ali no Crimeia já são vários prédios, né, verticalizou o bairro, e hoje ali, aquilo ali é um inferno, sabe? Ali perto da pecuária, ali, aquela região ali, porque se verticalizou e não houve todo um projeto para poder abrir novas vias, ou seja, virou aquela região lá agora já não é uma região mais assim que você consegue circular entre 7 e 8 horas da manhã e entre 6 e 8 horas da tarde, ou seja, você fala do plano diretor, mas na prática ele não funciona, as pessoas conseguem fazer o que querem sem trabalhar esse plano diretor de forma correta. Exato, Pereira, mas na verdade, quando a gente fala que o plano diretor está correto, eu não estou defendendo ele na íntegra. Na verdade, o plano diretor ele precisa ser revisto constantemente. Tem que haver revisões. Né? Inclusive, está planejado para que no ano que vem ocorra uma revisão justamente para pegar esses defeitos. Né? Porque quando se cria um plano diretor, você está pensando na expansão urbana. O que vai acontecer pode ir em desacordo com aquilo que você estava imaginando. Então, é hora de fazer a revisão. Né? Talvez, nesse momento, onde pensar, não, o Crimeia-Leste tem capacidade para absorver esses empreendimentos. O empreendedor vê naquilo uma oportunidade, ele vai investir naquilo. É o negócio dele. Né? É que a gente tem que parar de achar que o investidor do mercado imobiliário, ele só pensa em dinheiro. Claro, ele pensa em dinheiro como um arquiteto pensa em dinheiro, como um médico pensa em dinheiro. Agora, ele não vai querer perder dinheiro. Né? Quando se faz um plano a longo prazo, esse plano tem que ser revisto constantemente. E o que eu sinto falta hoje é da participação da sociedade nessas revisões. O plano diretor teve um start que foi interessante e, como você citou esse caso, eu citaria mais alguns, talvez não venha ao caso, mas a gente precisa rever alguns pontos que foram determinados e que não funcionaram. Tá? Então, eu falar que o plano diretor é interessante não quer dizer que ele funciona. Eu acho que pode rever tudo, do jeito Vamos que pro intervalo, funciona essa nosso especulação tempo aí. já passou, daqui a pouco a gente voltamos em instantes, então. Você sabia que com apenas alguns minutos você pode evitar a dengue? E a ação começa aí, dentro da sua casa. Evite a água parada e não deixe que locais e utensílios sirvam como foco do mosquito. É fácil combater, só não pode esquecer. Repita seus cuidados frequentemente e acesse o nosso site para mais informações. Todos juntos, todos contra a dengue. O Roda de Entrevista de hoje está conversando com o arquiteto e urbanista Paulo Renato Alves, conversando sobre a cidade, aquela cidade que é ideal para nós. E um dos convidados, os jornalistas convidados de hoje é a Maria Antonieta Toledo, do site Goiás, agora que estava com uma pergunta no bloco anterior. É com você, Maria. Pois é. Eu queria fazer uma pergunta mais técnica e até uma dúvida que eu tenho de observar a forma como as construções são feitas, né? Hoje em dia se vê muito o rebaixamento do lençol freático para poder trabalhar os subsolos, né? E nisso a gente observa as construções eliminando muita água, que a gente tem a impressão que é uma água até pura, né? Uma água boa para o consumo. Eu queria saber, Paulo, a sua análise, assim, se isso ambientalmente é correto e se tem alguma outra forma que substitua essa técnica do rebaixamento do lençol freático. Olha, na verdade, o rebaixamento do lençol ele não é uma ação muito interessante, não, né, do ponto de vista ambiental. Inclusive, voltando um pouco aqui ao nosso Código de Edificações, ele diz que você só pode criar subsolos hoje nos edifícios desde que ele não chegue a menos de 1,5 metro do lençol freático. Né? Então, essas obras que a gente tem visto, que estão desperdiçando água e tudo, isso vem de um momento anterior onde, não vou dizer que tudo se podia, mas se você fizesse um plano, eu vou devolver a água dessa forma, assim, assim, assado, você poderia construir e futuramente fazer essa obra.
né? E o que a gente percebe é que muitos empreendedores, muitos edifícios acabam que entregou o prédio e fala, bom, vou bombear essa água e jogar na boca de lobo, né? A gente tem uma carência muito grande na cidade de um plano diretor de drenagem urbana, né? Isso é um assunto para uma pauta imensa. Porque, na verdade, Goiânia não tem um mapeamento do nosso lençol freático. Isso seria interessantíssimo para a gente, inclusive, levar o mercado imobiliário para as áreas onde a gente tem capacidade, né, de promover o crescimento sem atrapalhar o meio ambiente, que está aqui muito antes da gente, né? Então, o que a gente vê, a gente percebe, por exemplo, em algumas áreas, como o Parque Cascavel, né, teve um problema seríssimo lá, porque se adensou, pensou em criar um parque bacana, isso sim é interessante, quando eu falo do mercado imobiliário. Essa troca, construir um parque, a imobiliária construiu um parque em troca do espaço para construir o prédio, é isso? Não, ela não estou entrando no mérito de meio ambiente. O prédio não pode ser construído numa área de proteção ambiental. Mas está sendo, né? Isso em lugar nenhum do mundo. Se está sendo, pode mandar a polícia ir lá prender, porque está errado. Porque a área de proteção ambiental, ela é proibida em qualquer lugar do mundo. Isso é uma lei internacional, né? Apesar da gente ver alguma ou outra entidade, né? Bom, mas no Cascavel aconteceu isso, não é isso que você está falando? Não. No Cascavel, não estou dizendo no Cascavel? Não, para a gente não mudar de assunto, vamos voltar aqui na parte técnica de drenagem urbana. Tá. Né? Foi feito toda uma participação de alguns técnicos da prefeitura e tal, técnicos convidados, para fazer a drenagem urbana daquela região, para que essa água fosse levada para o Parque Cascavel para alimentar o lago, né? E a gente viu que tiveram vários problemas ali, porque, na verdade, aquela região ela tem uma camada de 10 metros de quase uma areia, é uma argila muito fina. Então, tudo que foi feito de infraestrutura acabou se quebrando, né? Com o tempo, aquela areia não sustenta tanta água, a tubulação foi quebrando. Então, não foi executado uma parte interessante que a gente tem que ter antes dos lagos, que é uma área de captação de tudo que vem da boca de lobo. Então, galho, areia, tudo aquilo, ela tem que cair antes numa bacia, que a gente chama de caixa de retenção, que é onde aquela sujeira vai ficar acumulada e só o que transpassar daquilo vai cair no lago. Então, isso não foi muito bem feito. Então, teve uma série de erros técnicos ali, muito em função de não conhecer muito bem a região, né, que acabaram assoreando o lago. Então, aquilo ali ficou realmente... E é possível que essas entidades organizadas, como o CREA, o CAL, possam se unir? O senhor também mencionou uma entidade que o senhor está fazendo parte agora, o CODESE, né? Possam se unir para fazer esse mapeamento das áreas onde é possível se expandir sem prejudicar de tanta forma o meio ambiente? Isso é possível de ser executado? É possível. Inclusive, a gente, na semana passada, teve uma palestra no CREA muito interessante, com convidados do país inteiro, para discutir justamente isso, né? Que seria um plano de drenagem urbana. A gente tem que falar de uma coisa macro, né? Não adianta resolver o problema de um parque ou resolver o problema da marginal naquele ponto. A gente viu que nessa época de chuva, vários pontos de alagamento na cidade. Então, resolver problemas pontuais não faz muito sentido. Então, a questão é macro. A gente teria que fazer uma ação conjunta, né? E a gente tem visto que algumas entidades têm buscado isso. Falta a prefeitura fazer a parte dela, tá? A gente pode, inclusive, cobrar agora dessa nova gestão, porque desde 2014 que tem se falado num plano macro de drenagem urbana, para conhecer nossos lençóis, né, para saber onde são os pontos críticos, para que nortear, inclusive, o desenvolvimento imobiliário, né? E eu acho que a gente já passou do ponto. Acho que isso é uma das ações imediatas que a nova gestão tem que seguir. Paulo, até depois eu quero que você comente sugestões que você daria como um profissional, como um técnico da área para a nova administração. Mas a Maria Antonieta até citou agora a CODESE, né, que é o Comitê de Desenvolvimento Estratégico e Sustentável, que você participa. Isso. Recentemente você participou do Fórum Goiânia 2020, a cidade que queremos. São duas ações de iniciativa privada. Citamos o CAL e o CREA, que são paraestatais. Uhum. Pergunto para você, a solução da cidade, até em cima do que a gente conversou antes do programa, do cidadão participar, passa pelo poder público, entidades paraestatais, organizações não governamentais, organizações privadas, iniciativa privada e o cidadão? Você é crítico daquela questão.
a prefeitura não fez, o governo não fez, e a gente não fazer nada? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem batido muito na tecla, porque a participação tem que ser de todos, né? Então, eu faço parte de 2 grupos que são entidades privadas. Existe o poder público, existe a parte de conselhos, né, de classe e a população. Então, acho que se todo mundo trabalhar, a cidade chega lá. O CODESE mesmo é uma entidade que trabalha a Goiânia para 2033, né, que quando a gente vai fazer 100 anos, como é que essa cidade tem que ser. Então, são empresários de várias áreas de atuação, né, não é só engenheiros e arquitetos, tem profissionais de todo... Mas em algum momento esses interesses não se chocam com o interesse macro da cidade? A questão é, esses interesses vão se chocar, sem dúvida alguma. E é interessante que existam participantes de todas as classes para entrar num acordo e fazer a sugestão para o poder público. Não dá para a gente esperar que o poder público resolva tudo sozinho. Então, ao invés de ficar esperando, né, nós do Conselho resolvemos juntar e falar, então vamos nós discutirmos as ações, vamos ver onde é que choca o seu interesse com o interesse dessa classe, com o interesse dessa comunidade, e vamos ver como é que a gente pode fazer para resolver. Cria-se um cenário e isso é sugerido para o poder público. E é sugerido de uma forma bem enfática, né? Inclusive, o presidente de honra do CODESE é o futuro prefeito da cidade, justamente para que ele saiba todas as ações que o CODESE tem feito. E o CODESE não admite políticos, né? A gente está fazendo parte de uma ala exclusivamente empresarial para trabalhar a Goiânia que a gente quer. A população tem que fazer a parte dela também, ao invés de ficar só exigindo que o poder público faça. E a gente teve um levantamento recente que mostra que 90% da população de Goiânia não lembra em quem votou no último pleito para vereador, né? Então, está difícil. A gente tem que fazer uma mobilização maior nesse sentido. Eu, assim, me permita voltar ao assunto, mas é porque eu não fiquei contente com a resposta. Eu acho, por exemplo, que o que aconteceu lá no Cascavel foi falta de fiscalização, o aceitamento rápido do projeto, sem verificar as reais condições naquela troca de um parque por um prédio, né? E é isso que estava acontecendo também lá no Goiânia 2, e a gente conseguiu barrar. A gente, quando eu falo é sociedade, movimentos sociais, Ministério Público, conseguiu barrar. Como não conseguiu barrar o Passeio das Águas, como não conseguiu barrar outros, ou seja, alguns conseguem barrar, outros não. Mas vamos falar sobre outra coisa, sobre essa coisa do adensamento distante. Por exemplo, lá na região norte, que está crescendo muito, começou a crescer para lá, né? A gente tem lá o residencial do Orlando Moraes, o marido da Glória Pires, que é lá nos Cafundó do Juda. Ou seja, como é que você vê essa questão aí? O Vera Cruz, por exemplo, foi um bairro que foi desse jeito, né? Ele foi construído há muito tempo atrás, nessa coisa de especulação imobiliária, barato, tal, vender, mas distante. A mesma coisa está acontecendo na região norte agora. Estão fazendo loteamentos muito distantes, sem infraestrutura, sem nada, e até chegar lá. Como é que você vê essa outra proposta, essa outra vertente, né? O adensamento distante da cidade, sabendo que dentro da cidade ainda existem muitos locais vagos? Concordo plenamente com você. Eu acho que quando a gente fala em locais distantes, a gente está falando o contrário de adensamento, né? Existem vazios urbanos, sem dúvida alguma. Esse é o problema de Aparecida de Goiânia? Na verdade, a Aparecida de Goiânia tem buscado fazer o processo inverso, né? A gente tem visto a movimentação dos profissionais lá da prefeitura para fazer esse sentido inverso. Só voltando um pouquinho aqui nos exemplos que o Pereira deu, isso sem dúvida alguma, Pereira, para mim como urbanista, isso dói, porque a gente está falando de adensamento e todas as vantagens que eu posso te falar do adensamento dizem respeito à infraestrutura. A infraestrutura da cidade adensável, ela é mais fácil de cuidar, ela é mais fácil de implementar, e quando você pega um residencial, né, você citou alguns nomes, e que a população tem que fazer esse transporte, o transporte é público, né? Ou o carro começa a transitar demais. Nós não estamos em Londres, em Paris, em Nova York, você pega o metrô baratinho. Exatamente. Então, aí é uma ação em cadeia. Porque aí, para a pessoa chegar nesse bairro muito afastado, ela tem que pegar 3, 4 ônibus para chegar lá, aí começa a reclamar do ônibus, aí o ônibus, os empresários do transporte coletivo não atendem as solicitações da população, aí começa aquela reação em cadeia. Então, tudo que a gente fala que a cidade precisa, quando você cria essa cidade espraiada, que é como eu tinha citado o exemplo, com
tudo distante, e assim, você falou bem, alguns desses loteamentos não tem nem infraestrutura, né? Aquela coisa, então a gente era uma antiga fazenda, entrou no plano de expansão urbana, a gente loteia, faz o loteamento, vende, aí pronto, né? Então isso é aquele negócio. Quando eu falo da especulação imobiliária, eu não gosto muito de usar isso como uma referência negativa. Mas claro, existem pessoas que inclusive nem são do mercado imobiliário. Perfeito. Se você pegar as empresas que estão hoje no Sinduscom, a gente faz constantemente ações com elas. Sinduscom é o Sindicato das Indústrias da Construção. A gente vê a preocupação deles que a cidade seja sustentável, que a cidade ela evolua de uma forma interessante, porque ela depende daquilo. Agora, quando a gente fala de loteadores, daquelas áreas, a pessoa que inclusive vende o mesmo lote para 2 pessoas, né? Esse tipo de mercado imobiliário realmente tem que ser extirpado, me desculpe, né? E é o que a gente mais tem visto. Esses loteamentos distantes, eles têm sido, às vezes, feitos exclusivamente para ganho de capital. Bom, a discussão está interessante, mas temos que ir para o intervalo. Voltamos já no terceiro bloco. Roda de entrevista de hoje conversa com o arquiteto e urbanista Paulo Renato Alves, falando sobre a cidade ideal para a gente, os problemas da nossa cidade. Paulo, no bloco anterior conversamos sobre a necessidade do poder público, entidades privadas, iniciativa privada, ONGs e o cidadão, todos nós colaborarmos, né, para a cidade ideal. Mas e quando São Pedro não colabora, como foi recentemente, por exemplo, aqui em Goiânia, aquele transtorno todo na Marginal Botafogo? É falta de planejamento também, da gente se preparar para quando São Pedro fica com raiva e manda muita água? Olha, eu acho, inclusive, que São Pedro é o santo mais injustiçado que a gente tem em todas as religiões, porque, na verdade, ele vem fazendo o que ele faz há anos, há séculos, há milênios, né? Na verdade, o que acontece é que a ocupação desordenada e mal feita, ela tem provocado danos cada vez maiores. Então, São Pedro continua fazendo a mesma coisa. A gente é que começou a fazer diferente e está pagando a conta, né? Quando você vai conversar com pessoas que estão em Goiânia, sei lá, que viveram na década de 50, 40 aqui, você vai perceber que a Marginal Botafogo, o córrego Botafogo, ele sempre inundou nessa época do ano, né? Não é um problema atual. É que antigamente inundava, nós tínhamos área de infiltração em volta, e aí isso não causava nenhum colapso. O que acontece hoje é o seguinte, essa mesma água cai, só que você imagina, você encher um copo devagarzinho, esse copo transborda e derrama. Agora você pega uma mangueira, põe o dedo na metade da mangueira e liga a torneira. Pressão, né? Aquilo vem arrebentando. Então, o volume de água nem é o grande problema. O problema é que essa água, ela, com a impermeabilização da cidade, a criação de vias, os quintais, né, que a gente vem batendo muito também nessa tecla de que a população impermeabiliza todo o lote dela, e isso faz com que toda essa água seja canalizada nas redes de água pluvial, de esgoto pluvial, e isso chega nesses córregos, nessas dutos de canalização nossas, de uma forma violentíssima. Com muitos metros cúbicos por segundo. Exato. Dá uma pressão. Aí arrebenta o asfalto, aí o que acontece? A prefeitura vai e conserta o asfalto. Isso vai resolver? Evidente que não, né? Inclusive, lá na minha região, o córrego Botafogo ainda está sem a canalização, enche. Mas não dá para pescar. Não dá para pescar. Não, tem gente que pesca, sabia? Lá. É engraçado, tem peixes lá, tem uns pássaros. Eu queria entrar numa outra questão. A gente viveu 4 anos com um mote numa gestão sobre a questão da sustentabilidade, né? Então foram feitos aí corredores preferenciais, uma briga, questão de bicicleta, e uma gestão muito criticada, né? Em relação a, inclusive, a sustentabilidade. E continuou fazendo o mesmo projeto que eu falei agora há pouco, da troca de edifícios por parques, de não fiscalização, ou seja, que continuou do mesmo jeito, não trouxe grandes novidades em termos de evitar esse colapso que aconteceu na Marginal Botafogo.
Qual a avaliação que você faz desses 4 anos? Quer dizer, Goiânia realmente melhorou na questão da sustentabilidade ou continua fazendo só o jogo de cena? De falar que é sustentável, mas na verdade esse sustentável não acontece. Olha, uma avaliação desses últimos 4 anos que a cidade é o mote, né? Foi gerida, sim. Na verdade, algumas ações foram criadas, né? Agora a implementação dela foi pífia, né? A gente não viu nada disso funcionar. Quando a gente fala em ciclovia, a gente vê que, assim, poxa, isso é um mote que o mundo inteiro adota, é uma forma de você tirar o veículo das ruas e levar a bicicleta, né? Mas o que a gente mais percebe nessas ciclovias é que elas são feitas em volta de parques. Então, é para passeio, não é usado como transporte público, para mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana envolve um ciclo de várias ações conjuntas. Então, a pessoa ela tem que andar de bicicleta para depois pegar um ônibus, para daí usar um VLT e chegar no trabalho. Então, esse transporte intermodal... Aqui não tem parqueamento onde você guarda a bicicleta para pegar o ônibus. Não tem nem ônibus suficiente. A própria implementação ainda está muito segmentada. Exato. Né? Não sei se ela vai chegar no momento... desculpa. Não sei se ela vai chegar no momento em que essa ciclovia vai ser um todo, mas assim, eu lembro que ela foi inaugurada primeiro, era uma parte da Avenida Universitária, e era só aquele miolo, ela não se interligava a nada. Né? Então, a gente ainda vê assim, muitas ciclovias... Pois é, mas até complementando a informação nesse sentido, começou pequena lá e ainda é pequena. Se não me engano, nós estamos com 80 quilômetros de ciclofaixas. Uns 3 programas atrás, nós conversamos com o seu colega, como que é o nome dele? O Chibiu. O Luiz Fernando Teixeira, conhecido como vocês sobre Chibiu. Falamos sobre isso. Mas essa do setor universitário começou lá. Hoje, passando pela Praça Cívica, ela já chega lá na T7, já é um trecho. Então, não é uma questão, complementando o que a Maria falou, de políticas públicas. Sai o Paulo, entra Íris, Íris continua, sai Íris, entra sei lá quem, dá sequência. E implementar de uma forma correta, né? Porque não adianta você criar a ciclovia, como você falou, se não tiver essa interligação. Você criar parques, e já existem alguns terminais que têm parques para você estacionar a bicicleta. Né? Mas você vai trabalhar, quando você volta, arrebentar o seu cadeado. Então, a coisa é macro, né? Você está dizendo que criaram ciclovias, mas não se criou a mobilidade. Eu fico me pensando assim, eu estive em Aracaju e lá tem esse sistema de bicicletas, eu até andei para me ver como é que era. Legal, tranquilo, você anda, vai, ela é enorme, né? Beira-mar, né? Aquela coisa bem diferente. Agora aqui eu fiquei imaginando, você pegar ali uma bicicleta na Praça do Bandeirante, na Praça Cívica, com esse trânsito, para onde você vai? Como é que é isso? A não ser no domingo, que é fechado, né? Não tem como. Então, assim, não existe uma mobilidade para isso, pelo menos por enquanto. Não sei se, tomara que um dia aconteça, mas eu acho que eu fico assim pensando. Você pega uma bicicleta ali no Bandeirante, você vai para onde ali? No horário de trânsito normal? Se chegar vivo. Exato. Então, muito no papel tem sido feito, né? Que tenha virado uma ação efetiva, muito pouco. Eu estava falando da sustentabilidade, né? Você fez essa pergunta. A gente viu projetos que a Prefeitura desenvolveu de calçada sustentável. Né? Se você entrar no site da Prefeitura, tem lá um modelo para você baixar como fazer uma calçada sustentável. E aí? Né? Mas a população sabe que aquilo tem um custo e não é obrigada a fazer, então a população também não faz a parte dela. A responsabilidade pelas calçadas é do poder público ou é de cada proprietário? Não, a responsabilidade da calçada é do proprietário do lote que está em frente à calçada. O poder público ele cuida das ilhas, das praças, né, e do que é coletivo, mas é individual Então, no caso, a padronização de uma calçada é algo quase inviável, se a gente for ver a falta de comprometimento da população com a acessibilidade. Olha, eu vou te falar uma coisa, Maria, que é um dos projetos que mais me encantou nos últimos anos na cidade, é o projeto da calçada sustentável, né? Calçada acessível e sustentável. Ela permite que exista, sim, essa padronização, e, claro, cada caso é um caso, mas existe um projeto de lei, né, que foi elaborado pela Secretaria da última gestão, eu não lembro qual que é a secretaria, é um daqueles nomes grandes, Secretaria de... Mas, enfim, foi até uma ex-vereadora Cidinha que fez, ela é cadeirante, né, e é fantástico, porque ela engloba todas as possibilidades. Então, se a calçada é muito larga, tem que ser feita assim, assim, assado. Se ela é mais estreita, essa faixa de serviço pode ser esquecida, mas tem que ter a faixa de acesso.
o piso tátil, que é aquele, para quem não sabe, aquele piso cheio de bolinhas e de tracinhos para direcionar as pessoas com baixa visibilidade, né? O rebaixo do meio-fio para poder ter a faixa de pedestre. Então, é uma ação, é um projeto de lei encantador. Só que não foi colocado em prática. Está para ser votado para que seja colocado em prática. Certo? Ele já está quase sendo aprovado na Câmara e vai entrar em vigor. Inclusive, o projeto de lei ele já estabelece até a multa para quem não cumprir, como é que vai ser feita a fiscalização. Então, assim, na teoria, estamos perto. É lindo. Inclusive, é vendida essa ação como a primeira cidade do país 100% acessível. A gente sabe que isso não vai ser possível, né? Não tem a menor condição. Impossível. Mas hoje em dia, os novos empreendimentos, eles já são obrigados a fazer essa calçada. Então, hoje, se a gente vai desenvolver um prédio, ele já tem que ter essa calçada acessível. Ele já tem que seguir essas normas dessa lei. Então, as novas edificações são obrigadas, senão o projeto não é aprovado. Então, já é um começo, né? Agora, não adianta você ter um prédio novo, uma calçada acessível, se o seu só vizinho bota um degrau e bota a lixeira dele, ou estaciona o carro dele. Então, é onde eu falo. A população tem uma parcela muito grande de... Aí chega no que eu quero lembrar, até mostrando aqui, algumas edições atrás também, nós recebemos o Ebert, que é da comissão da OAB, que trata das questões das pessoas com deficiência. E eles criaram, né, a multa moral, que se você vê um carro cometendo irregularidades, é lógico que nós não somos polícia nem agente de trânsito, mas, senhor usuário, seu veículo ficou sujeito às penalidades previstas pelo bom senso, em virtude de estacionar em vaga destinada a pessoa com deficiência, estacionar em frente à rampa de acesso ou rebaixamento de guia e estacionar na calçada. Então, não adianta a vereadora propor, a Câmara aprovar, a Prefeitura executar, se o cidadão não colaborar. Exatamente. O cidadão ele tem se mostrado muito voraz na questão de cobrar das ações do poder público, mas não tem feito a parte dele. Basta você chegar na porta de uma escola, no horário de almoço, você vai ver que idoso, cadeirante, faixa de pedestres, isso é obsoleto, para quê? Né? Agora, inclusive a população ela está até arredia demais. Recentemente teve um caso, um carro parado numa faixa de pedestre, com a roda em cima do rebaixo do meio-fio e o carro todo na calçada. Né? Aquilo me chamou a atenção, eu fui fazer um registro daquela cena, né? E, meu Deus, virou um alvoroço, o proprietário fez aquele escarcéu. Então, assim, a população não está fazendo nada para ajudar, ela só tem cobrado. Cobrar é muito fácil, fazer a sua parte é que são elas. É isso que acho essa ação da OAB de fazer essa multa, o cidadão aplicar uma multa moral, né? Eu acho isso interessante, porque eu acho que às vezes o dinheiro fala mais alto. Se você pagar uma multa, aquilo vai te fazer prestar atenção. Agora, nós não temos fiscais suficientes para aplicar essas multas. Então, talvez a gente possa puxar a orelha assim. E por falar em dinheiro, vamos para o intervalo. Daqui a pouco voltamos no quarto e último bloco do Roda de Entrevista de hoje. Onde o ator pisar, isso se tornará um palco. Toda terça entram em cena... Fiz uma estátua uma vez. Grandes nomes da dramaturgia brasileira. Foram experiências que em 1950 ninguém tinha feito. Persona em Foco. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Apresentação Atílio Bari. Toda terça, 11h30 da noite, aqui na Cultura. E aí eu cheguei no camarim e falei, nossa, que puta... O Roda de Entrevista de hoje recebe como convidado especial o arquiteto e urbanista Paulo Renato Alves. Temos também aqui a Maria Antonieta Toledo, do site Goiás Agora, e o Carlos Pereira. Eu tenho que olhar aqui, Jornal Cerrado em Rede e Jornal do Crimeia. Paulo, você não ficou satisfeito ainda sobre o que nós conversamos sobre a má educação mesmo da população, principalmente a questão da chuva, de impermeabilização. O que você quer falar mais sobre isso? Na verdade, eu gostaria de chamar a atenção do telespectador para esse problema das chuvas, que a gente tem visto que
todo ano essa situação tem piorado, tem se agravado, e eu volto a defender, a fazer uma defesa aqui de São Pedro. O problema não é o El Niño, não é que o clima mundial tem se saído um pouco do controle. Não, o problema é que cada vez mais a gente vê que a população não está fazendo a parte dela. Né? A água da chuva, a gente tem que pensar o seguinte: a água que cai da chuva, ela tem 3 formas de se dissipar. Ou ela evapora, ou ela é infiltrada, ou ela vai escoar. Né? Então, quanto mais ela infiltrar, menos ela vai escoar. Então, quanto mais a gente tiver área permeável na cidade, menos as galerias de água pluvial vão receber essa água da chuva e vão causar esses transtornos que estão causando. Então, a impermeabilização da cidade tem gerado um caos tremendo. E isso a consequência disso a gente está vendo todo dia nos jornais. Então, população você que está aí na sua casa, que de repente tinha um quintal e precisou ter esse quintal para aprovar, porque a prefeitura exige essa área permeável. Aí o fiscal te deu o habites, foi embora, você pegou e cimentou tudo, porque quintal dá trabalho, né? Cuidar de planta e tudo. Bom, você está colaborando e muito para que isso esteja ocorrendo. E está colaborando de 2 formas, porque além de impermeabilizar o seu lote e fazer com que essa chuva que era para ser absorvida, ela seja escoada, você está jogando lixo também nas ruas. Então, ela é escoada para uma área que não foi feita para isso, porque a boca de lobo ela foi feita para receber a água que chove na rua, não a que chove na sua casa. Então, ela já está recebendo mais água porque ela está recebendo as 2. E ela foi feita para receber a água e fluir normalmente, mas ela está entupida. E quando eu falo entupida, gente, não estou falando de papel, não, estou falando de sofá. A gente tem casos assim extraordinários. Você não sabe como é que uma máquina de lavar louça vai parar numa rede de água pluvial. Né? Então, assim, sucata. A gente tem visto que a iniciativa pública, o poder público, tem feito algumas limpezas em boca de lobo, insuficientes, claro, né? Mas a população não está fazendo nada. Todas as áreas de risco, a gente foi visitar e viu que assim, as casas estão se transformando em aquários. O piso todo impermeável, todo cimentado, muro em toda a casa e um furinho lá no cantinho para essa água escoar. Claro, vai inundar. Além de aumentar a temperatura, né? Exatamente. A gente tem um estudo que em Campinas, quando tem um dia quente, Campinas é 4 graus mais quente do que o Parque Flamboyant. Outro transtorno das chuvas, né, a gente vê é a questão da queda de árvores. Algumas delas já condenadas, mas outras a gente tem a impressão que elas não tinham como sobreviver daquele jeito, porque é cimentado ali, só deixa a parte do tronco, por exemplo, assim, né? Não tem mais aquela parte em que a água possa ser infiltrada. Né? E isso também é uma questão, você acha que isso agrava as grandes quedas que a gente Isso, né, Maria Antonieta, quando o síndico do prédio ou o dono do comércio não manda cortar a árvore, né? Exatamente. Né? Então, cortam árvores sadias e a gente vê a manutenção de várias árvores que já estão condenadas. A população tem sofrido muito, ela faz a solicitação, tem que pagar uma taxa para que o fiscal vá lá avaliar. Ainda corre o risco do fiscal falar, não, essa árvore não está comprometida, não. E você já teve que pagar a taxa. Então, assim, o que acontece? Ninguém vai pagar essa taxa, a árvore cai, danifica os carros, né? As consequências são trágicas. Então, essa fiscalização, ela não acontece. Né? A gente não tem mão de obra para cuidar da cidade. Por isso, a população tem que fazer a parte dela. Então, voltando um pouco na calçada, essa calçada sustentável, ela tem uma faixa de área verde que ela é suficiente para infiltrar toda a água que cai na calçada. Agora, é o que você falou, aí o comerciante fala, faixa verde, imagina, eu vou cimentar tudo para que meus clientes estacionem aqui. Você não ficou satisfeito com a questão das chuvas e da impermeabilização do solo, né? Eu não fiquei satisfeito também com a questão da verticalização. Eu gostaria de voltar rapidinho a esse assunto. Por exemplo, volta ao meu Crimeia Leste, né? Um bairro onde eu moro, que eu cresci ali, cheguei lá, tinha poucas casas, hoje já está cheio de arranha-céus. Na sua opinião, essa verticalização que está acontecendo em áreas residenciais, não seria melhor, como eu estava conversando com o Enzo no intervalo, como em Buenos Aires, que os prédios são menores, né? Ou é do jeito que está? Grandes arranha-céus que está acontecendo lá no Crimeia Leste, grandes prédios, influência de um vereador que a gente sabe,
que tem relação com o ramo imobiliário, ou seja, na sua opinião, essa verticalização nas áreas residenciais mais afastadas, está acontecendo em Goiânia, está acontecendo com grandes prédios, como aconteceu no setor Bueno, como aconteceu. Você acha que isso é o ideal ou seriam prédios menores para ter uma vida melhor ali na região? Olha, volto a dizer que cada caso é um caso, né? Não existe... em áreas residenciais. Mas eu digo, não existe o certo, como Buenos Aires faz ou como Goiânia faz. Buenos Aires tem suas características, né? Inclusive o transporte coletivo lá é mais eficaz e aqui não. Então, aqui o adensamento de áreas em verticalização maior tende a ser melhor do que Buenos Aires. Eu estou só fazendo um paralelo a isso. Agora, voltando ao Crimeia, a gente tem notícias de que muito dos empreendimentos que foram feitos lá, você mesmo colocou, teve participação política. Eu não posso entrar nesse mérito, né? Não seria nem ético da minha parte. Agora, vou falar para você, quando você verticaliza, você tem que ter um limite sim. Né? E alguns dos prédios que a gente vê pela cidade, eles seguem um plano diretor antigo, onde se você deixasse 2 metros de afastamento para o lote, você podia subir o que você quisesse. Isso melhorou um pouco, né? A gente vê que tem mais espaço. Melhorou muito, porque hoje não, desde 2007, é porque o mercado imobiliário ele trabalha num delay um pouco maior, porque você começa a fazer um projeto hoje, um prédio, ele vai ficar pronto daqui 5 anos. Então, os prédios de 2007, a partir de 2007, eles seguem esse novo plano de código de edificações. Então, os afastamentos são muito maiores. Se você quiser fazer um prédio de 25 andares, por exemplo, você tem que afastar 8 metros dos seus vizinhos, justamente para que circule o ar pela cidade. Isso não acontece de jeito nenhum, pelo amor de Deus, aqui em Goiânia? Isso acontece aqui em Goiânia. Na cidade inteira. E assim, isso eu faço um desafio da gente verificar que projeto foi aprovado pela Prefeitura de Goiânia a partir de 2008, o plano foi feito em 2007 e entrou em vigor em 2008, que não siga essas normas. Isso é completamente impossível, porque eu que sou da área do mercado imobiliário, eu saberia. Né? E isso seria, inclusive, jurisprudência para vários outros casos. Mas a cidade, ela ficou sufocada, por exemplo, você pega o setor Pedro Ludovico, Nova Suíça, é uma cidade que você não vê o céu, a não ser que você olhe para cima. Né? Isso Ou seja, a forma de onde construir... Exato. Então, às vezes, você não subia prédios muito altos, mas você colava um no outro. Então, de repente, é melhor você erguer mais e afastar dos vizinhos para que essa fluidez aconteça. Tem que abrir novas vias também, né? Porque não dá. Ou, não diria nem abrir novas vias. Tem que deixar que isso aconteça em vias largas. Ah, tá. O problema, por exemplo, um problema que eu falo abertamente. O Parque Flamboyant, né? É um bairro é um crime, né? Que a gente vê prédios altíssimos, feitos antes do plano diretor. Exatamente. Né? E antes desse plano diretor de 2007. E em vias que... E as vias são mão dupla ainda. Tem muita rua lá que ela tem 7 metros, é mão dupla. Lá no Crimeia Leste é do mesmo jeito também. Então, assim, isso era um defeito imenso do plano diretor e que, a meu ver, foi corrigido. Eu estudo muito cidades e essa ideia de você permitir o adensamento em áreas onde o fluxo de veículos de transporte é maior e você aumentar os afastamentos, isso faz com que a cidade seja arejada. E outro detalhe, a mesma água de chuva, por exemplo, que cai num lote que tem uma casa, cai no mesmo lote que tem um prédio. Então, a tendência de adensar e aumentar os afastamentos é que você possa ter mais área verde. Então, isso também colabora muito. Agora, esses adensamentos, voltando à questão, vou até sofisticar um pouco a conversa aqui, né? Duas cidades, símbolos do mundo, né? A cidade eterna, Roma, Paris, a cidade de luz. Duas cidades que tive a oportunidade de conhecer. Você sai dos respectivos aeroportos, Fiumicino em Roma e Charles de Gaulle em Paris, que dão, até chegar no centro, mais ou menos, das cidades, 30 quilômetros. Mas você sai do aeroporto de metrô, né, de transporte coletivo. E ao longo desse trajeto, você vê empreendimentos construídos quase todos no pós-guerra, nas duas cidades, prédios de 3, 6 andares. Quer dizer, a pessoa está lá, modo de dizer, ao lado tem um transporte público. Então, você pode se dar ao luxo, né, ou a necessidade está... E Goiânia, não tem jeito. A gente está condenado a ficar... E a gente até voltando um pouco na questão de comparar cidades, a gente tem que lembrar que Goiânia é recém-nascida. É neném. Né? Goiânia tem 83 anos e quando Goiânia surgiu, foi preparada para uma população de 50 mil habitantes e hoje virou isso tudo. Então, a solução
que foi encontrada foi a de verticalização. Se é a correta ou não, eu acho que isso é uma discussão muito sadia, tem vários argumentos de cada lado. A questão é, se você pegar, por exemplo, Paris, que você colocou, se você for seguir até o La Défense, que é no final da Champs-Élysées, você vai ver prédios, arranha-céus de 40 andares, né? Então, faz parte da nova arquitetura urbanística, né? Faz parte da nova tendência de verticalização, que é onde o meio de transporte é o elevador. Está respeitando o miolo, são grandes atos. Ainda digo mais, nessas cidades europeias, a gente vê grandes parques e só. É a única permeabilidade que tem nessas cidades. O resto são aquela coisa bem Niemeyer mesmo, né? Aquela praça toda cimentada. Concreto, para que o público transite. Então, nesse sentido, eu acredito que Goiânia não está fazendo nada de diferente. Você falou no Niemeyer, eu vou te colocar numa saia justa aí como arquiteto. Vamos. Maravilhoso Niemeyer, mas o grande pensador de Brasília foi Lúcio Costa. Ponto. Obras lindas do Niemeyer. Mas é muito concreto, não é não? Sufocante, ele é meio antiambientalista. Olha a provocação que eu estou fazendo. Eu não tenho menor problema em fazer críticas a outros arquitetos. Niemeyer que seja, eu acho que assim, ele é um ícone mundial, não vamos jamais tirar o mérito dele. Agora, eu concordo com você que, de repente, a parte da escultura tem mais importância do que a parte ambiental. Né? A gente vê exemplos aqui em Goiânia mesmo. Nosso centro cultural. E o centro cultural, que é um lugar árido, mas a proposta do Niemeyer é essa. Né? Tanto é que é o único lugar de Goiânia que reúne 2.000 pessoas para brincar. Né? Gente de skate, gente de bicicleta. Né? Tem esse lado positivo. O problema é quando isso não tem uma influência maior Você falou no centro de Goiânia, como é que você vê a tentativa de fazer o centro, como você citou aí, praças lá na Europa, em que as pessoas caminham pela área central sem carros, né? Essa tentativa, tem a Vila Cultural, fez ali a Praça Cívica agora, a Avenida Goiás tem já arborização. Você acha que é possível juntar aquilo tudo ali, fazer uma área em que as pessoas possam caminhar, usar o centro de Goiânia para que as pessoas possam se encontrar, caminhar sem carros? É possível chegar a isso? Tecnicamente, isso não só é possível, como é muito viável. A gente vê isso em outros países desenvolvidos. Agora, o grande problema é que tudo que a gente faz no nosso país tem a preocupação com a segurança. Então, é muito bacana, é muito viável, mas você tem receio de andar no centro à noite com seu filho, porque o risco de ser assaltado é muito grande. Então, como urbanista, eu te digo, sim, é possível, é viável, e a gente vê isso em vários países. Né? Barcelona mesmo, você tem a parte nova, mas o centro histórico de Barcelona, parece que você está na Idade Média. É uma coisa gótica, uma coisa fantástica, mas a segurança é mais aprazível. Então, você tem condição de fazer isso. Aqui em Goiânia ou em São Paulo, no Brasil, é difícil. Então, por mais que você crie esses mecanismos, a população se sente mais segura no shopping. Então, por isso, nós temos hoje... Quantos shoppings tem aqui na cidade? Acho que já perdemos as contas, né? Porque a população busca esses locais, porque eu prefiro deixar que meus filhos vão ao shopping e eu busco eles depois, do que deixá-los na Praça Tamandaré. Mesmo no shopping já está tendo assaltos, né? Imagina, então, numa praça, né? Então, infelizmente, a segurança pública... meu filho foi assaltado esses dias no centro de Goiânia com 2 meninos, com 2 pedaços de pau, assim, ó. Faltando menos de 2 minutos, Maria Antonieta, a sua última pergunta para a última resposta, rapidinho. Bom, nós já falamos assim, tiramos muitas das minhas dúvidas, né? Eu acho que talvez pegar a sua opinião final sobre o processo de verticalização, se você acha que a gente vai chegar num momento em que vai ser equilibrado, não vamos ver esse adensamento só na beira dos grandes parques, né? E de praças que também tem sido atraído, né? Como Praça do Sol. Se você acha que nós vamos caminhar para isso, para um adensamento mais equilibrado... Eu acredito que sim, tá? Eu acredito, Maria, porque a gente viveu um boom do mercado imobiliário, onde cada metro quadrado que sobrava, já se pensava, não, posso construir porque vou vender. E aí hoje não. Esse novo Brasil que está sendo trabalhado, ele tem pensado com mais cautela. Então, assim, acredito eu que todos os empreendimentos imobiliários, eles vão ter essa preocupação, ó, esse local está muito adensado, melhor a gente não fazer isso aqui não vai ter demanda para isso, né?
quando fala dos parques, eu acho que o adensamento em volta do parque é ótimo, você já dá lazer para aquela população. O duro é quando você permite que o sujeito cresça um prédio e use a verba que ele pagou para criar essa outorga onerosa para fazer um parque em um lugar que não tem nada a ver com aquela população. Então você leva centenas de famílias para lá e pega o dinheiro que foi pago de outorga onerosa para fazer um parque lá no Macambira Nicuns. Então, uma coisa não justifica com a outra. Então, é ter planejamento. Tudo é possível. Goiânia é uma cidade nova que ainda tem solução. Senão eu não estaria aqui, vocês também não estariam preocupados com isso. A gente sabe que tem, mas tem que ter planejamento. Obrigada. Paulo Renato Alves, arquiteto e urbanista, agradeço a sua participação no Roda de Entrevista dessa semana. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço o Carlos Pereira, do Jornal do Crimeia, Maria Antonieta, do site Goiás Agora, os jornalistas convidados para debater. Voltamos na semana que vem e termino parabenizando a torcida do Atlético, a diretoria e o time que subiu para a primeira divisão. Parabéns para o futebol goiano que volta a ter um time na primeira divisão ano que vem. Lembrando que eu não sou atleticano, parabéns mesmo. O Roda de Entrevista tem a produção de Ana Lúcia Pereira e Norma Leite.